Gente, vamos continuar praticando as aplicações do Teorema de Green? Nessa aula a gente vai resolver um exercício onde a gente vai fazer o passo a passo ali de como usar o Teorema de Green, do porquê que a gente está usando, até a gente chegar no resultado final da nossa integral de linha, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, nesse exercício a gente quer calcular a integral de linha de 2xy ao quadrado dx mais 3x ao quadrado y dy ao longo da curva C, sendo que a curva C é a fronteira da região R dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, com x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Então, gente, vamos lá. A gente quer calcular uma integral de linha. E a gente sabe que a primeira coisa que a gente faz comumente para calcular uma integral de linha é parametrizar a curva. Então, isso normalmente, quando a gente quer calcular uma integral de linha lá, normal. Então, vamos entender aqui quem é nossa curva. Quem é essa curva que ele deu pra gente? Ele fala que a curva C é a fronteira da região R dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então, olha só, a região R, gente, é a região dentro da circunferência de raio 1. Ele começa dando essa informação aqui pra gente. Então, ó, aqui uma circunferência centrada na origem e essa circunferência tem raio 1, né? Então, aqui é 1, aqui é 1, menos 1 e menos 1. Só que a região não é a circunferência inteira, não é toda essa parte aqui da circunferência. A gente está pegando a região dentro da circunferência, mas apenas quando x é maior ou igual a 0 e y é maior ou igual a 0. Então, gente, x maior ou igual a 0, a gente está só na parte direita aqui da circunferência, nos valores onde x está à direita do zero, né? O x é positivo aqui. Quando a gente fala y maior ou igual a 0, a gente está só na parte superior da circunferência, só em cima. Então, fazendo a intersecção, né, x tem que ser maior ou igual a 0 e y tem que ser maior ou igual a 0. Então, o x tem que estar aqui na parte positiva e o y também. E, portanto, a gente conclui que a região R é só essa região aqui da circunferência. Ó, aqui a gente tem nossa região R. E ele fala que a curva C é a fronteira dessa região, ou seja, a curva C é a parte aqui como se fosse a parede da nossa região, né? É o que está cobrindo ali nossa região dos lados, em cima, enfim. Então, essa curva em verde aqui é a curva C. O que está dentro dela, o quartinho lá dentro, é a região R. Então, não pode confundir, tá bom, gente? Região com curva. Então, a gente quer calcular a integral de linha desse campo aqui, ao longo dessa curva C. E repara que como ele deu a integral com essa bolinha aqui, ele já está dizendo pra gente que a orientação dessa curva é positiva. Ou seja, a orientação dessa curva está no sentido anti-horário, tá? Assim, né? Tá, então vamos lá, gente. Dá pra gente pensar, não, vamos parametrizar a nossa curva e aí calcular a integral de linha, seguindo aquele passo a passo de parametrizar, e aí encontra a derivada da parametrização, não tem problema. Mas aqui a gente tem uma curva fechada e orientada positivamente. Então, tem uma forma muito mais simples de a gente resolver essa integral, que é justamente pelo Teorema de Green. No Teorema de Green, a gente consegue calcular a integral de linha ao longo de uma curva fechada e orientada positivamente de uma forma muito mais simples. Se você tem a integral de linha de p vezes dx mais q vezes dy, isso é a mesma coisa que a integral dupla calculada na região R, que é delimitada pela curva C, da derivada de q em relação a x menos a derivada de p em relação a y. É isso aqui que o Teorema de Green fala pra gente quando a nossa curva C é uma curva fechada e orientada positivamente. E olha só, gente, no nosso caso, a integral aqui já foi dada no formato perfeito para a gente usar o Teorema de Green. A gente tem alguma coisa vezes dx, então vamos chamar aqui de p, mais alguma coisa vezes dy, vamos chamar isso aqui de q. Então, o primeiro passo para a gente conseguir usar o Teorema de Green é a gente encontrar esses elementos aqui que a gente precisa para substituir na nossa integral. Então, vamos encontrar a derivada parcial de q em relação a x e vamos encontrar, vou colocar aqui do ladinho, ó, a derivada parcial de p em relação a y.
Então, quem é a derivada parcial de Q em relação a x? A derivada de 3x² vezes y em relação a x. Gente, você pode enxergar isso aqui, para ficar mais fácil, como 3y multiplicando x². Se você quer derivar isso aqui em relação a x, ó, o 3y é uma constante multiplicando, né? Porque y é constante em relação a x. E aí, a derivada de x², o 2 vai cair multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, vezes y vezes x. Então, essa é a derivada parcial de Q em relação a x. Agora, vamos lá encontrar a derivada parcial de P em relação a y. O P é 2x vezes y². Então, derivando isso em relação a y, o 2x é uma constante multiplicando, né? E a derivada de y², o 2 cai multiplicando. Então, fica 2 vezes 2, que é 4, vezes x vezes y. Então, encontramos as derivadas que a gente precisa para substituir na integral do Teorema de Green. Gente, antes de a gente continuar, deixa eu te contar uma coisa. Esse exercício aqui que você está vendo, ele foi retirado de uma prova que foi resolvida 100% lá no Mathematic Academy. Então, sendo membro da plataforma, você conta com aulas exclusivas, exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, além de uma comunidade para você enviar suas dúvidas e exercícios e um gerador de listas de exercícios personalizadas para você praticar. Então, para ter acesso a tudo isso, conhecer mais como funciona, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com. Espero vocês lá. Tá, então agora é só a gente substituir? Pode ser, gente, mas é legal a gente primeiro encontrar quem é essa região onde a gente vai integrar. A região ali onde a gente vai conseguir calcular essa integral dupla. No caso, a região R é a região delimitada pela curva C, a região que está ali sendo enclausurada pela curva C, onde a gente quer calcular a integral de linha. Então, no nosso caso aqui, a região R é 1/4 de uma circunferência, a parte ali superior e direita da nossa circunferência. Como a gente está integrando em uma região circular, que se trata de uma circunferência, a gente pode calcular essa integral dupla aqui usando coordenadas polares, né? Então, a gente vai usar coordenadas onde x é r vezes o cosseno de θ, y vai ser r vezes o seno de θ, e aí o r, que é a distância até a origem, a menor distância que a gente pode ter a origem é quando a gente está aqui em cima da origem, no caso, né? Que pertence à nossa região aqui, porque x e y podem ser iguais a 0 em algum momento. Então, a menor distância que a gente tem até a origem é 0. E a maior distância que a gente pode ter até a origem é justamente o raio da nossa circunferência, quando a gente está mais longe da origem ali. Então, r vai de 0 até 1. E o θ... O menor valor de θ que a gente tem é aqui no 0, quando a gente está ali na direita, né? Então, θ pode começar no 0. E a gente vai varrer o θ até essa parte aqui de cima, até 1/4 da circunferência. Então, o θ, ele vai até π/2, que é esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, agora sim a gente conhece nossa região R, a gente sabe escrever ali os limites de integração para ela, a gente sabe como determinar essa região. Então, vamos para o terceiro passo, que é calcular nossa integral. A nossa integral vai ser a integral dupla na região R da derivada de Q em relação a x, que é 6xy, menos a derivada de P em relação a y, que é 4xy. E aí a gente calcula essa integral na região R. Então, a gente tem a integral dupla na região R de 6xy menos 4xy, que dá 2 vezes xy. Então, gente, agora que a gente tem nossa integral aqui escrita bonitinha, vamos substituir a nossa região, substituir os limites de integração que a gente tem. Então, ó, a gente tem a integral dupla de 2 vezes x vezes y, só que, ó, em coordenadas polares, o x é r vezes o cosseno de θ, e o y é r vezes o seno de θ. O dA, em coordenadas polares, fica r dr dθ, né? Tem que multiplicar pelo jacobiano. Então, aqui r dr dθ. E o r está variando de 0 até 1 e o θ está variando de 0 até, deixa eu apagar aqui, até π
sobre 2. Então, essa é a integral que a gente vai calcular. Então, gente, isso aqui é a integral dupla. Vamos só juntar aqui os termos, tá? R vezes R vai dar R ao cubo. Então, a integral de 2 vezes R ao cubo vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Com R variando de 0 até 1 e θ variando de 0 até π sobre 2. Aqui faltou dr dθ, né? Legal, então vamos lá resolver essa integral dupla. Para a gente resolver uma integral dupla, a gente resolve primeiro a integral de dentro e depois a integral de fora, certo? Então vamos começar pela integral de dentro aqui, ó, que é a integral em relação a r, só essa parte aqui. Então, ó, a gente vai integrar 2r ao cubo vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ em relação a r de 0 até 1. Então, quem é a primitiva de 2r ao cubo vezes seno de θ vezes cosseno de θ, gente? 2 seno de θ e cosseno de θ são constantes em relação a r, e eles estão multiplicando aqui o r ao cubo. Então, na primitiva, eles vão continuar multiplicando. 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ vai multiplicar a primitiva do r ao cubo. A primitiva de r ao cubo é r à quarta sobre 4, certo? E aí, a gente calcula essa primitiva de r igual a 0 até r igual a 1. Então, vamos lá. Substituindo r por 1, a gente vai ter 1 à quarta sobre 4, que dá 1 quarto, né? Então, fica 1 quarto vezes 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. E substituindo r por 0, vai ficar 0 à quarta sobre 4, que é 0, então vai zerar tudo. Então, nem precisa a gente substituir o r por 0, porque vai zerar mesmo. Então, o resultado da integral de dentro é 2 quartos vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Dividindo por 2 em cima e embaixo, isso vai ser seno de θ vezes cosseno de θ dividido por 2. Então, esse é o resultado da integral de dentro, a integral aqui em relação a r. Então, a gente recapitulando, a gente saiu de uma integral de linha e viemos para uma integral dupla na região r, tudo bem? Então, essa é a integral dupla que a gente está calculando. Agora, então, vamos lá calcular a integral de fora, que é a integral em relação a θ de 0 até π sobre 2. Então, a gente vai calcular a integral do resultado da integral de dentro, seno de θ vezes cosseno de θ, dividido por 2. E aí, a gente vai calcular isso de θ igual a 0 até π sobre 2. Esse 1 sobre 2 aqui, a gente pode colocar aqui do lado de fora multiplicando, só para ficar mais fácil. Então, a gente tem a integral do seno de θ vezes o cosseno de θ dθ. Para resolver essa integral, como a gente tem o seno e o cosseno na mesma integral, a gente pode usar uma substituição simples, né? Então, vamos chamar uma nova variável u, que vai ser o seno de θ. Então, o du vai ser a derivada do seno, que é cosseno de θ, dθ. Então, isso aqui vai virar u, isso aqui vai virar du. Então, gente, uma revisão aqui de substituição simples lá nas integrais, né? Então, agora só falta a gente trocar os limites de integração, né? Quando θ está indo para 0, que é o limite inferior, u vai para seno de 0, que é 0. Quando θ vai para π sobre 2, que é o limite superior, u vai para seno de π sobre 2, que é 1. Então, esses são os novos limites de integração. Então, nossa integral vai ficar assim, 1 sobre 2 vezes a integral de 0 até 1, que são os novos limites de integração, do seno de θ, que virou u, é o que a gente está chamando de u aqui, né? E o cosseno de θ dθ virou o nosso du, virou a diferencial ali. Então, agora, vamos resolver essa integral, então, que a gente consegue resolver de forma direta, né, gente? Então, a gente tem 1 sobre 2 vezes a primitiva de u é u ao quadrado sobre 2. E aí, a gente calcula isso de u igual a 0 até u igual a 1. Então, agora é só a gente substituir os limites de integração, né? Substituindo u por 1, a gente tem 1 ao quadrado sobre 2, que dá 1 sobre 2. E substituindo u por 0, vai ficar 0 ao quadrado sobre 2, né?
Então, o nosso resultado final aqui vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1/4. Então, esse é o resultado da nossa integral. Então, gente, para calcular essa integral de linha, a gente usou o teorema de Green, porque a nossa curva era uma curva fechada e orientada positivamente. Então, fica mais simples, para esse caso, usar o teorema de Green. Então, a gente encontrou aqui tudo que a gente precisa para usar o teorema de Green e caímos na integral dupla, calculada na região R. E aí, a gente usou as técnicas que a gente sabe de integrais duplas, né, coordenadas polares, para a gente conseguir chegar no resultado final dessa integral. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!